Fala galera, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Vamos para mais um vídeo do Império Remista para trazer para vocês as principais notícias de hoje do Clube do Remo. Vamos falar aí sobre o mercado da bola, vamos falar também sobre a preparação do Clube do Remo para o jogo de sábado, 18 horas, diante do Volta Redonda no Mangueirão, tá? Falar um pouco aí de como vem o Remo, de como vem o Volta Redonda, trazer para vocês as principais informações. Peço para que vocês possam se inscrever no canal. Já estamos chegando aí próximo dos 1.000 inscritos e como sabem já, estamos fazendo uma promoção. Quando atingirmos aqui a marca de 1.000 inscritos, vamos sortear uma camisa oficial do Clube do Remo para os nossos inscritos. Deixa o teu like, deixa o teu comentário e depois do vídeo vamos trazer aqui as principais informações. Aproveita esse tempinho e clica aqui embaixo, se inscreve, não paga nada, é de graça. Bora pro vídeo, até daqui a pouco. Galera, vamos começar aqui as informações com o serviço de jogo, tá? Como todos vocês sabem, o Remo está fazendo uma promoção dos ingressos para o jogo de sábado às 18 horas diante da equipe do Volta Redonda. Esses ingressos têm preço promocional até hoje, R$ 23,59, tá? Você pode comprar ali de forma online. Então os preços são R$ 40, preço promocional da arquibancada lado A, 80 a cadeira promocional lado A. Já do lado B, R$ 30 a arquibancada promocional e R$ 60 a cadeira. A partir de 0 horas, meia-noite de hoje, ou seja, amanhã, sexta-feira e sábado, os ingressos passam a ter o preço de R$ 50 do lado A e R$ 100 cadeira, lado A. Do lado B, R$ 40 o ingresso da arquibancada e 80 a cadeira. Galera, vamos correr, vamos lotar o Mangueirão. O Remo está precisando do apoio. Tenho certeza que vai dar próximo de 40 mil pessoas. O Remo aí está fazendo jus à campanha. A gente sabe que a diretoria também deu uma colaborada, colocando o ingresso promocional para que a galera possa comparecer. É de fundamental importância esse apoio do torcedor para o Clube do Remo nesse momento. A gente já falou aqui que o Remo está jogando aí uma partida valendo a liderança do campeonato e jogando contra tudo e contra todos. Essa que é a realidade, tá? Outra informação é que o Remo atingiu hoje a marca de 7 mil sócios torcedores adimplentes, né? Isso daí é ótimo, maravilhoso. E logo logo esse número vai aumentar. Apenas uma coisa me preocupa e coisa que ninguém falou ainda, mas eu vou falar para vocês hoje, tá? O Remo, quando faz o sócio torcedor, ele disponibiliza para os torcedores ingresso grátis, né? Para os jogos em Belém. Porém, tem um detalhe importante. Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente vai falar aqui, por exemplo, um pouco de como funciona o sócio torcedor do Palmeiras, do São Paulo e do Corinthians. E que deve ser a mesma coisa para os times de grande porte aí, tanto de Minas, entendeu? Como o do Rio de Janeiro também e do Rio Grande do Sul. É que o sócio torcedor aqui, para esses clubes, não dá direito a ingresso, tá? Eles dão direito a prioridade na compra dos ingressos a preços normais ou com descontos nesses ingressos. Dão descontos na compra de produtos oficiais do clube. Por que me preocupa o Clube do Remo? Porque daqui a 1 ano, 2 anos, esses 7 mil vai se transformar em 15, de repente 20, quem sabe 25. Se a diretoria de marketing do Remo continuar fazendo a coisa funcionar como está indo agora. Só que vamos pensar assim, o Baenão, ele tem capacidade aí, sei lá, para 14, 16 mil pessoas, 15 mil pessoas. Como é que vai fazer o dia que o Remo de repente tiver aí 20 mil sócios torcedores adimplentes para um jogo no Baenão? E que todo mundo de repente se resolver ir, não vai ter capacidade. Hoje é viável para o Remo porque o Remo vai fazer os jogos aí, segundo foi informado pela diretoria, até o final do ano, até a final da Série B, vai mandar jogos no Mangueirão, tá? Só que a gente tem que pensar nesse detalhe aí, que o sócio torcedor do Remo, mais uma vez repetindo, ele dá direito ao ingresso para a pessoa. E isso pode ser um problema lá na frente, mas isso é uma coisa para a gente pensar lá na frente. É só que fique aí o alerta, porque é uma situação que tem fundamento, tá? Com relação ao jogo de sábado, já sabemos que esse horário foi antecipado das 20h30 para as 18 horas. Um jogo difícil para o Clube do Remo, diante do Volta Redonda. Volta Redonda que não faz um bom campeonato, está aí ocupando a 17ª colocação com 6 pontos. O time vem com problemas, vem muito pressionado, vem ali com desfalque do Wellington Silva, que sentiu lesão muscular. O Wellington Silva, lateral direito, para quem não lembra, jogou no Remo ali em 2021. Jogador aí que já está com uma idade avançada, mas é um cara muito técnico, um cara que quando está jogando faz a diferença, né? Então eu acho que o Volta Redonda aí vai tentar segurar o Remo ali atrás,
não vai se expor para cima do Remo. E a gente tem que ter mais uma vez humildade, muito cuidado. É um jogo difícil, é um jogo complicado. Geralmente os times de final de tabela são os times que mais dão trabalho, tá? Jogando fora ou dentro de casa, o Remo, por exemplo, né? Por isso que eu falo que é fundamental a torcida estar lá para empurrar, para apoiar o time. O Remo aí vai ter a volta do Janderson, porém não se sabe se o Janderson vai entrar de titular devido a estar voltando de lesão agora, para não forçar a musculatura. O Janderson começou a trabalhar com bola ontem, na quarta-feira, né? Então tá muito recente a parte muscular, enfim. Então se o Janderson não entrar como titular, o Remo vai entrar no 3-5-2, com a única mudança do Cadu no lugar do Marcelinho, que está suspenso. Se o técnico Daniel Paulista resolver entrar com o Janderson, o Remo volta para a formação atual no 4-3-3, com o Janderson ali no ataque, e o Cadu também no lugar do Marcelinho, até porque o Marcelinho, mais uma vez, eu falei para vocês que está suspenso, tá? Então, é um jogo onde o Remo tem que ficar bem esperto, e a notícia ruim de tudo isso é que a CBF escalou um trio de arbitragem goiana, só pode ser sacanagem, para poder apitar esse jogo do Remo. Aí a gente só espera que o trio goiano faça uma arbitragem sem polêmica, já que nós tivemos aí a polêmica grande do domingo passado ainda, resultado daquele VAR. Enfim, não vou mais nem falar nesse assunto aí, porque infelizmente não vai adiantar nada, né? A gente já falou aqui que a diretoria não adianta só fazer manifesto aberto aí, entendeu? Nota de repúdio, que isso daí não vai dar em nada. O que o Remo tem que ter é bastidor para que não possa acontecer, tá? A gente já tá falando isso. Inclusive, eu tinha feito um vídeo aí há 2 dias atrás. Peço desculpas para vocês, acho que na hora de fazer aí o download do vídeo deve ter tido algum tipo de intermitência aqui na internet e teve algumas partes aí que o vídeo travou, porém o áudio ficou bom. O que eu falei é que o Remo tem que se unir junto aí com a Federação Paraense, com o governo, com o pessoal em Brasília. Não para ser ajudado, gente. A gente não quer que o Remo seja ajudado. A gente quer jogar e ganhar e merecimento dentro de campo. Ok? Somente dentro de campo. Nada mais além do que isso. Mas é bom ter bastidores para que essas coisas não fiquem rolando por trás das 4 linhas, para que o Remo possa vir ser prejudicado, porque tem muito campeonato ainda. Por outro lado, o jogo do Vila Nova diante do Cuiabá é um jogo que vai ser no estádio ali do Cuiabá. É o trio paraense que vai apitar o jogo lá. Então, certeza absoluta que o trio paraense vai fazer somente o trabalho dele ali, tá? Então, só para repetir. Então, o jogo do Remo e Vila Nova, um trio... Desculpa, Remo e Volta Redonda, um trio goiano, e Cuiabá e Vila Nova, um trio do Pará, vai apitar esse jogo aí, tá? Então, vamos falar um pouco sobre o mercado da bola, que o Remo já está praticamente fechado aí, apalavrado com o Matheus Davó. Matheus Davó não pode ser anunciado ainda, até porque a janela só vai abrir do dia 2 de junho até o dia 10. Tomara que o Matheus Davó venha para jogar, para fazer um bom campeonato, porque o que me deixa aí um pouco cismado com o Matheus Davó é que há alguns anos aí ele não vem fazendo boas temporadas, está lá no Mirassol, na Série A, reserva. O Mirassol está fazendo até uma campanha muito boa para um time que subiu aí pela primeira vez na Série A, né? Então, os números do Matheus Davó. Em 2022, o Matheus Davó fez 52 jogos, onde 35 desses foram como titular. Ele fez 12 gols e deu 6 assistências. Em 2023, ele fez 4 jogos, nenhum como titular, não fez nenhum gol e não deu nenhuma assistência. 2024 foram 9 jogos. Aliás, ainda na temporada de 2023, 2024, teve ali uma transferência, né? Ele fez mais 9 jogos, nenhum como titular, fez 2 gols e não deu nenhuma assistência. Ano passado, se eu não me engano, ele estava no América Mineiro, tá? Foram 16 jogos, 9 como titular, 3 gols e nenhuma assistência. Porém, isso daí não é um fato para se assustar. A gente sabe que o Pedro Rocha, quando veio para o Remo, ele não vinha de boas temporadas, né? Inclusive no próprio Criciúma. E quando o cara está bem ambientado, quando ele está feliz, quando ele está motivado, tudo muda, porque bola o Matheus Davó tem. Não é um craque, mas é um cara que pode fazer uma diferença ali no elenco do Clube do Remo. Pintou também a informação que o Remo está com interesse no Paulinho Boia, aquele atacante mesmo, de ponta, que disputou a Série B ano passado pelo Paysandu. Depois ele foi para Portugal no final da temporada e já se despediu e está livre no mercado, tá? Para compor o elenco, não nada oficial do Paulinho Boia, tá, gente? Assim como do Matheus Davó. Só é oficial quando o Remo
divulga, né, a contratação. Porém, outros clubes, só falando sobre um pouquinho do Davó ainda, tá? Outros clubes tinham interesse no Matheus Davó. Um deles era o Paysandu, assim como o Avaí. Já se tornou rotina, né? O Paysandu fica ali deixando o scout do Remo, o pessoal da análise de desempenho, trabalharem para que o Remo, automaticamente as notícias vão aparecendo aí, o Paysandu vai lá e contrata. Assim como foi com o livramento ali do Del Valle, do PK, e teve mais um jogador aí estrangeiro. Inclusive esses dois estrangeiros lá, que o Remo tinha interesse no ano passado, e que... Ano passado? Não, nesse ano. Já vão ser dispensados agora do Paysandu. Então foi realmente livramento. Tá? Com relação ao Paulinho Boia, eu acho que o Remo poderia de repente pesquisar um pouco mais do mercado, ainda tem tempo para isso daí. Como eu falei para vocês, eu acho que tem que vir jogadores aqui. E eu fiz um comentário, e teve até um inscrito que fez um comentário falando que o Remo tinha que contratar para compor banco. Vou explicar o que eu falei, tá? Na minha opinião, o Remo tem que contratar jogador para vir ser titular e não para ser banco, ou seja, o cara tem que vir para jogar. Aí dei um exemplo para ele, tá? Se o Remo contratar um lateral esquerdo bom, esse lateral esquerdo bom vem para ser titular, e o Sávio e o Alan Rodrigues seriam dois bons reservas. Que o Remo tinha que contratar um centroavante bom para vir ser titular, e de repente para ficar no banco ali o Felipe Viseu junto com o Adailton, que seriam dois bons reservas. Tá? Com uma observação bem grande do Viseu. E o Remo tem que contratar um jogador 10, camisa 10, para vir ser titular, e de repente Jadson e Regis para ser titular. Seriam dois excelentes reservas. Então os caras que estão sendo titulares hoje, automaticamente viriam para ser reservas. Foi isso que eu falei. Tá? Então, com relação ao mercado da bola, eu acho que o Remo sim tem que forçar a trazer contratações que estejam jogando, ou seja, o cara não tem que vir parado para passar mais um mês aqui se condicionando, comendo e dormindo de graça. Tem que chegar, jogar e trazer jogador para ser protagonista, para o cara vir fazer o diferencial. Se o Remo fizer isso, pronto. A gente acho que vai precisar aí de pelo menos mais uns 2 contratados agora nessa primeira janela, que é do dia 2 até o dia 10 de junho. E a próxima janela abre do dia 10 de junho até o dia 2 de setembro, tá? Então o Remo precisa de pelo menos mais umas 2 ou 3 peças agora nessa janela de junho para poder reforçar o time. Então, galera, essas foram as informações de hoje. Mais uma vez eu peço para que vocês possam se inscrever no canal. Se inscrevam no canal, a gente tem muita visualização, mas a galera precisa se inscrever. Lembrando que quando tiver 1000 inscritos aqui, nós vamos sortear uma camisa oficial do Clube do Remo. Eu tenho certeza que você não vai perder. Então, galera, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu, tchau!